E aí, família, vamos lá? Tá na hora do vídeo. E esse vídeo aqui, ele tem um toquezinho um pouco mais especial do que o normal. Por quê? Esse vídeo aqui é para aquela pessoa que realmente ela quer aprender um pouco, tá, sobre educação financeira em relação a plano de negócios, projeção de negócios e etc. Porque eu vou trazer algumas informações do próprio governo japonês, tá, e do 7-Eleven. Então, para você que quer só saber em relação às notícias, eu vou te avisar o momento que você vai poder sair do vídeo. Por que disso? Porque é o momento que vai acabar as informações do governo. Depois dali, já vai vir o quê? Exemplos, tá, de planos de negócio que você pode fazer para você aplicar na sua vida. Ou até mesmo projeto de negócio. Não esquecendo, tá, que plano de negócio significa uma coisa, projeto de negócio é outra. Tá? Mas vamos lá, deixa de enrolação aqui. No índice de tendência econômica de março, você vê que quando é conveniente para o governo, ele solta informações velhas. Tá? Quando é conveniente, ele solta informações mais novas. Por isso que eu falo que o governo Kishida é um governo meio sem vergonha. Mas continuando aqui. No índice de tendência econômica de março, anunciado pelo gabinete, o índice de coincidência, que indica o estado atual da economia, né, teve um aumento de 2,4 pontos em relação ao mês anterior. É o primeiro aumento no índice em 3 meses. Tem um porquê? Tem um porquê. Tá? Antes de prosseguir a matéria, é o seguinte. Quem acompanha o canal há mais tempo deve se lembrar que o governo japonês, ele tem, como é que se fala, uma análise de tendência que acontece que vai acontecer assim no presente, tá? E uma tendência futura, para eles terem uma noção de, como é que se fala assim, de prospecto do que ele pode fazer no futuro ou não, tá? Mas continuando aqui, no caso seria essa análise. A principal razão para isso foi que alguns fabricantes de automóveis que suspenderam sua produção devido a problemas de fraude, né, retomaram gradualmente as produções, e a produção relacionada ao aumento dos automóveis, né, voltou. Então é aquela velha história. Você vê que isso foi um aumento real? Não, não foi. Porque houve uma parada momentânea na produção dos carros aqui no Japão, por causa da questão de fraudes que eles próprios causaram. Tá? Então essa produção voltou. Então isso aqui é um número real? Não, não é um número real. Tá? Você vê que é um número que ele só caiu questão de 3 meses por causa de problemas que eles próprios criaram. Então, falar que é uma análise de tendência que o Japão está crescendo, subiu 2,4 pontos, não. É só um número que voltou. Simples assim. Tá? Contudo, o gabinete manteve sua opinião de que, relativamente à atual situação econômica, com uma mudança na fase descendente. O que isso quer dizer? Que está caindo. Né? A mudança na fase descendente. Então ela está caindo. Está numa fase descendente. Se ela estivesse ascendendo, estaria subindo. Então já dá para você ter uma ideia como é que a coisa está. Tá? Além disso, o índice ascendente, tá? No caso de melhora, que indica as perspectivas para a economia, diminuiu 0,7 pontos em relação ao mês anterior. Né? A primeira descida em 2 meses. Então você vê que, por isso que eu falei, que esse aumento de 2,4 é um aumento assim, fictício. Porque você vê que no futuro eles já estão prevendo que vai cair. Por quê? Porque esses números não são reais. Então já dá para você ter uma ideia como é que a coisa está. Então você vê que o próprio prospecto do governo japonês indica o quê? Que a economia, desculpa o termo, tá? Eu sei que muita gente não gosta, mas tá uma bosta. Tá uma bosta e vai piorar? Vai piorar. Com diminuição de 0,7 pontos. Tá, seguindo a outra aqui. Em questão de valores reais, dos salários dos valores reais. Se você entende Nihongo, presta bem atenção nisso. Ó. 毎月勤労統計調査によりますと、今年3月の現金給与の総額は前の年の同じ月に比べて 0.6% 増加し、27ヶ月連続のプラスとなりました。一方で物価の高騰は続いていて、
その変動分を反映した実質賃金は 2.5% 減少し、24ヶ月連続でマイナスとなりました。比較可能な1991年以降最長で、依然として物価の上昇に賃金の伸びが追いついていない状況が続いています。Se você entende Nihongo, já deu para você sacar, né? Se você não entende, eu poderia até fazer um resumão que é o seguinte. Os valores dos salários reais no Japão estão caindo por 24 meses seguidos. No caso, 2 anos de desvalorização seguida do salário. Eu poderia parar a matéria aqui, mas vamos lá. Eu gosto de trazer sempre alguns números a mais como é que se fala assim, que as mídias soltam, né? O salário real por trabalhador em março desse ano diminuiu 2,5% em relação ao mesmo mês do ano passado, marcando 24 meses, né, consecutivos de queda. Então você já imaginou assim, o salário aqui no Japão desvalorizando por 2 anos seguidos. Por isso que quem acompanha o canal deve se lembrar que eu sempre venho pregando que a economia do Japão tá uma porcaria, a coisa não tinha tendência de melhora, cansei de falar. E você vê que tudo que eu falei ali veio se concretizando ao longo dos tempos. Olha aí. Tá. O Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar realiza uma pesquisa mensal de estatística do trabalho, visando mais de 30 mil estabelecimentos, com 5 ou mais empregados em todo o país. E este ano ele divulgou números preliminares para março. De acordo com os resultados, o salário médio total em dinheiro, incluindo salários base e horas extras, foi de 301.193 por pessoa, com um aumento de 0,6% em relação ao mesmo mês do ano passado, né? E ao 27º mês consecutivo de aumento. Você vê que nesse ponto aqui, ele está falando que houve aumentos salariais. Aqui. Só que você vê que eles usam números bem convidativos. Por quê? Se ele usasse os números de empreiteiras, no caso dos famosos Hagengaisha e outras, verá que esse número não é real. Então eles soltam números para poder falar assim, não, estamos melhorando, mas a situação não é bem por aí. Principalmente com a questão da desvalorização que eles próprios falaram. Por outro lado, os preços continuam a subir. E os salários reais que refletem essa alteração diminuíram 2,5% em face ao mesmo mês do ano passado, marcando o 24º mês consecutivo de crescimento negativo. Aí eu vou fazer uma pergunta para você. Tá certo, houve empresas que deram aumento? Sim. Essas empresas que deram aumento para os funcionários ali, qual é a porcentagem isso em números para o Japão? Qual que é a maior maioria? Foi que recebeu aumentos ou que não recebeu aumentos aqui no Japão? Então, se você levar em conta que já são 24 meses de desvalorização, tá? Ali, menos os 27 meses questão de aumento consecutivo, dá diferença de 3 meses só em relação às pessoas que ganharam os aumentos. É uma coisa justa? Não, não é. Tá? Então tem muita coisa que tem que se tomar cuidado, sim. Por isso que eu falo, questão de análise de plano de projeto, plano de, como é que se fala assim, projetos de negócio e o plano de negócio. Fala esse tipo de coisa para a pessoa ter noção de onde que ela está pisando, para onde que ela quer ir, quais são as despesas, quais são, como é que se fala assim, os rendimentos, como é que ela quer estar daqui, certo? Tanto que eu vou trazer um grande exemplo para isso, tá? Usando o 7-Eleven. Então tem muita coisa que tem que se tomar cuidado, sim, tá? Por isso que é muito importante saber como é que está a economia. Por que disso? Você sabendo como é que está a saúde econômica do seu país, muitos sintomas que vão aparecer ao longo do caminho, você vai conseguir identificar, você já vai conseguir saber assim, não, tem alguma coisa errada aí porque o bicho está pegando. A mesma coisa é igual aquela ideia dos contratos a cada 2, 3 meses. Porque se a saúde do país, a saúde econômica do país estivesse boa, as empresas estivessem realmente estruturadas, elas continuariam dando aqueles contratos que faziam, igual tempos atrás. Mas você vê que a coisa está tão
como é que se diz assim, tão frágil, que eles têm que fazer um contrato de a curto prazo, porque eles não sabem se vão conseguir manter o funcionário. E nisso também já se blinda também de maus funcionários. Eu falo esse tipo de coisa por quê? Porque tem pessoas que trabalham bem, são mais de mesa ali no serviço, etc. Mas tem pessoas que catimbam, tá? Fazem um monte de porcaria. Então, contra essas pessoas, isso aí serve, a empresa se blinda por causa disso. Porque, dependendo, por questão de contratual, legislação japonesa em relação à parte de trabalho, dependendo, ela faz o gaman ali, passou a parte de contrato de experiência, fora. Então, a pessoa não pode reclamar, tá? Porque a empreiteira simplesmente não quis renovar o contrato, porque por uma série de fatores que, dependendo, a própria pessoa criou para ela. Então, por isso que eu falo assim, que a responsabilidade, sempre falei, quem acompanha os vídeos do canal deve se lembrar, sempre falei que a grande responsabilidade da nossa vida é conosco mesmo. Então, se eu aprontei alguma coisa, eu posso achar que, como é que se fala assim, o que eu aprontei está tudo certo. Só que na vista dos outros, não. Então, por isso que você andar certo, você dar o seu melhor, é o mínimo necessário para você engrenar na sua vida. Caso contrário, é complicado. Tá? Mas continuando aqui. O Ministério da Saúde, Trabalho e Previdência, né, caso assim, o Bem-Estar diz: as medidas para aumentar os salários em alto nível devido ao sindicato da primavera estão se espalhando. Sim, mas saiu uma matéria aí também que isso aí não vai se espalhar para todo mundo não. Tá? Principalmente quem trabalha temporário, no caso Haken, part-time e arubaito, a grande maioria não vai ver esses aumentos. Então, por isso que eu falo, comece a investir em você, de alguma maneira, se você quer ver seu salário ou seu rendimento aumentar. Caso contrário, se você não investir em você, se depender do governo ou dependendo da empresa ali, você não vai ver isso não. Tá? Mas continuando. Especialmente entre as grandes empresas, caso assim, os aumentos salariais. Até porque as grandes empresas, elas dão os aumentos salariais porque elas querem ficar bonita com a mídia. Porque aqui no Japão ainda tem aquela história do nome. Tá? Meu nome é meu cartaz. Então, meu nome é meu cartão de visita. Então, se eu tenho um nome bom, tá? Se eu sou uma empresa boa, tenho um nome bom, eu tenho, como é que se fala assim, crédito no mercado. Se meu nome é uma porcaria, tá? Então, já dá para você ter uma ideia como é que a coisa anda. Um grande exemplo é a tal da Murata. A Murata ela é conhecida, bastante conhecida aqui no Japão. Tá? Então, dependendo do local que você fala assim, eu trabalho na Murata, os caras já falam assim, você trabalha na Murata, que não sei o quê. Então, já te dá um outro tratamento, diferente de você, aonde você trabalha? Eu trabalho no boteco da esquina ali. Os caras, tá? Então, acontece pra caramba, cansei de ver. Tá? Principalmente quando você vai tentar tirar um cartão de crédito ou alguma outra coisa assim, os caras já veem assim, não, bacana, que não sei o que, tá? Então tem que tomar cuidado sim, com esse tipo de coisa. Faz parte. Por isso que o nome da pessoa aqui no Japão ainda faz, como é que fala assim, tem muita importância. Por mais que muita gente não dá valor nisso, né? Querendo ou não, faz parte da cultura deles. Continuando. Espera-se que mais empresas revisem os salários no futuro. Com a situação dos preços, ficaremos atentos para saber se os salários reais se tornarão positivos. Muito dificilmente. Tá? Vai falar que é impossível? Não, nada é impossível perante Deus. Tá? Eu falo assim, mas na atual situação da economia do Japão, sem chance. Tá? Mas vamos lá, continuo aqui. Aqui é bacana. Tá? Relação do PIB. Coisa que eu sempre bato nos vídeos aqui. Nos últimos vídeos eu tenho falado muito do PIB. Vamos lá. O PIB, no caso o Produto Interno Bruto do Japão, deste ano, de janeiro a março, será divulgado no dia 16. As previsões do setor privado de que o consumo pessoal e as exportações serão lentas devido aos efeitos da suspensão da produção de alguns fabricantes de automóveis e que a taxa de crescimento será negativa em termos reais. Então dá a ideia, como é que se diz? Desculpa falar, tá? Que a economia do Japão já vem há 2 anos uma porcaria. Isso é fato. Então, se vem aparecendo esse tipo de coisa, o governo dá a entender que ele usa
essas certificações, essas que eles falam que é fraudulentas, tá? Eu falo assim por quê? Pô, se você levar em conta que desde a época de 80 eles vêm com esse tipo de coisa e só agora foi descoberto isso, tem alguma coisa estranha. Sinal que passaram por vários governos, ninguém fez nada. Ou passou por vários governos, propina rolou. Ou passou por vários governos, algum conchavo teve. Então você vê que justo agora que a economia do Japão está uma porcaria, apareceu esse tipo de coisa para baixar os números do PIB. É uma coisa que dá para parar para pensar. Como é que se fala assim? Parece até que aquela questão do... Fugiu a palavra. Tá toda vez, todo vídeo foge a palavra. Como é que se fala? Mas parece alguma coisa assim que fizeram de propósito para tentar encobrir outra coisa. Então, pega esse problema da certificação aí fraudulenta e fala assim, não, o PIB caiu por causa disso. Para não justificar que o PIB do Japão está uma porcaria, que o país está sendo ineficaz em determinadas políticas, né, econômicas. Aquela velha cortina de fumaça. Tá? Este ano, 11 empresas, incluindo grupos de reflexão privados, compilaram as previsões para o PIB de janeiro e março. E presume-se, tá, que a taxa do crescimento real, excluindo alterações de preço, será toda negativa. A taxa anualizada deverá ser menos 1% a menos 3,3%. Lembrando que isso aqui não são números reais. São das empresas que fazem pesquisa de crédito aqui no Japão. Tá, o número real só vai sair no dia 16, quando não vai ser a previsão, que eles vão soltar os números reais. Dentre estas, 10 empresas, exceto uma, prevê que a taxa de crescimento do consumo pessoal, tá, é aquilo que as pessoas consomem aqui dentro, tá, que representa mais da metade do PIB, será negativa em comparação com os 3 meses anteriores. Então você vê que de 11 empresas, 10 estão, como é que se fala assim, com aquela ideia assim, não, a coisa vai ser uma porcaria, não vai ter aumento de nada. Tá? Não vai ter aumento nos números do PIB, não vai ter aumento, não vai ter melhoras no número do PIB. Além da queda nas vendas de automóveis devido à suspensão na produção e embarques de algumas montadoras devido à parte de fraudes na obtenção de certificação, acredita-se que as vendas de alimentos tenham sido fracas devido ao aumento nos preços. Isso é fato. Em termos de exportações, enquanto o consumo dos turistas estrangeiros se manteve estável, as exportações de automóveis parecem ter diminuído e todas as empresas prevêem um resultado negativo. Isso aqui seria ainda pior, porque o governo japonês ele está com a safadeza que é a seguinte: ele pega o consumo dos turistas interno aqui no Japão e ele joga como exportação. Para tentar falar assim, aumentou o número de exportações, mas o consumo está aqui dentro, não está lá fora. O produto não está indo para fora. Muitas dessas coisas o turista está pegando aqui dentro. Então deu para você sacar que o governo japonês está tentando fazer de tudo para inflar certos números para fazer que a coisa está certa, mas não é. Diferentemente, igual por exemplo, o chinês mora aqui do lado. Então ele vem para cá, tá? Ele compra as coisas aqui e volta. Aí como é que se fala assim? Nesse meio tempo, até concordo. Porque ele não esquentou banco aqui no Japão. Como é que se fala? Ele veio, só fez as compras e foi embora. Mesma coisa o coreano ali. Mas os outros países, dependendo, a pessoa vem, ela consome aqui dentro. Ela fica assim vários dias. Então dependendo da situação que o governo joga os números, até porque ele não explicou realmente como é que ele faz essa jogada de números de estrangeiros aqui no Japão, jogando como exportação, a coisa fica meio complicada. Tá? Então dá aquela camuflada também. Então o governo japonês, ele determinadas assim, ações que ele toma, ele não explica de uma forma harakiri. Ele não deixa bem explícito, ó, esses números que eu estou jogando para exportação são só produtos duty free que as pessoas apresentam o passaporte. Ou
Quando um estrangeiro hospeda no hotel, ele tem que relatar para o governo. Então aqui também é jogado como exportação. Ele não detalha. Tá? Então fica meio complicado, sim. Então você tem que supor o maior número de coisas possíveis para fazer uma análise mais assertiva possível. Por isso que eu falo, quer fazer uma análise, faça de forma macro. Não tenta fazer de forma micro que você vai errar. E vai errar miseravelmente. Tá? Mas continuando aqui. Além disso, o investimento de capital das empresas também deverá ser negativo. E várias empresas analisam que o PIB deste ano mostrará que a economia japonesa está paralisada. Se tiver paralisado, vai ser pelo 3º ano consecutivo. Aí é a hora que a Índia realmente vai passar na frente. Quem assistiu o vídeo passado deve se lembrar, né, que o próprio Fundo Monetário Internacional fez essa previsão. Investimento de capital, o que é? É o investimento nas firmas, desde contratação de pessoas até maquinários. Então isso engloba tudo. Então se eles estão falando que o investimento de capital nas empresas deverá ser negativo, o número de contratações de pessoas vai cair muito. Começa por aí, porque o primeiro corte de gasto que a empresa tem, o que é? É com redução de pessoas, redução de trabalhadores. Aí vai sobrecarregar mais pessoas, sim. Vai botar as pessoas para trabalhar mais. Mas eles têm que fazer um certo corte para tentar minimizar, como é que se fala assim, a repassagem de aumento para o consumidor final. E nisso dá problema? Dá problema. Então, mas vai fazer o quê? É a política que o seu Kishida quer para o Japão. Tá? Então aqui em relação a números do governo japonês, paramos aqui. Então já deu para você ter uma ideia aqui. Esse ano também vai ser um ano parado. A economia vai ser parada. Tá? Como é que você vê que, igual eles falam, várias empresas analisam que o PIB desse ano mostrará que a economia japonesa está paralisada. Então vai ser por o 3º ano consecutivo que a coisa não vai crescer. Não espere aumentos. Tá? Para um grande aumento de salário, que eu quero dizer. Mas a parte de inflação vai vir galopante, já tem aumentos programados até outubro. Quem acompanha o canal deve se lembrar que eu já havia falado sobre isso também. Parte do iene vai depender só do Banco Central agora, Banco Central japonês, porque parece que o paredão é 160. Então eles vão tentar manter ali os 160. E você vê que meus vizinhos, eles não têm dó. Eles fazem barulho mesmo e tocam foda-se. Né? Vai fazer o quê? Então me desculpe pelo barulho dos outros. Tem que me desculpar por causa do erro dos outros. É complicado, mas continuando. Então parece que o paredão vai ser 160. Ali. Se acontecer alguma coisa que rompa o 160, você pode esperar que a coisa vai subir de forma cavalar, como eu já havia feito previsões em outros números, igual no caso dos 150 ali. Quando rompeu ali, como é que se fala? Rompeu no 151, o troço subiu de forma cavalar e dependendo, o 160 vai ser de novo. Então você vê que está tendo uma média de 10 em 10. Então tem que tomar cuidado. Tá? Então, se você não quiser saber sobre planos de negócio, projeto, exemplo, tá? De plano de negócio, exemplo de projeto de negócio, o vídeo morre aqui. Tá? E para você que vai continuar comigo, vamos lá. Isso aqui eu achei um exemplo muito bacana, porque ele usa o 7-Eleven, o grupo 7-Eleven. Olha só, o 7-I Holdings, uma grande empresa de distribuição, né, decidiu vender, isso aqui é o grupo, tá? O grupo 7-Eleven ali. Decidiu vender todas as suas ações da Nissen Holdings, uma empresa de venda por correspondência, tá? Que vende roupas e outros itens, né? Que está sob a egíde do grupo. A 7-I Holdings está acelerando sua estratégia para concentrar recursos de gerenciamento em seu principal negócio das lojas de conveniência, incluindo a venda de grande loja de departamento, Sogo Seibu, né, que aconteceu no ano passado. Então o que isso aqui quer dizer? Isso aqui mexe muito com plano e projeto de negócio. Porque o plano, ele vai constar o quê? Qual que é a minha visão de futuro? Para onde que eu quero ir? Como é que eu quero estar em tantos anos?
E o que eu preciso fazer de melhora nesse ponto. É tudo que ele fez aqui. Tá? Igual no caso. Você viu que ele decidiu vender as ações ali da Nissen Holdings. Então aquela velha história. Japonês, mas se eu ficar só com as ações, eu poderia estar ganhando. Só que, no caso dele, ele não é só acionista majoritário ali. Ele trabalha juntamente com a parte de negócio. Então ele tem que praticamente investir dinheiro ali para poder o quê? Para a coisa andar. Só que ele está vendo que a coisa não está andando. Então ele precisa fazer o quê? Um nossa, fugiu a palavra. Como é que engasgou? Redirecionar, tá? Agora saiu. Seus esforços para onde ele tem uma certa noção que aquilo vai crescer. E ele está vendo que nesse grupo, nessa parte aqui, a coisa não está crescendo. Então ele tem que cortar o mal pela raiz ali. Então ele tem que diminuir essa despesa para concentrar em outro canto. É a mesma coisa, igual, por exemplo, a pessoa que fuma aqui no Japão. Se ela está vendo que ela tá financeiramente, ela está ruim de dinheiro, ela precisa fazer corte de gastos. Simplesmente assim. Para poder suprir outras coisas. Então se a pessoa que fuma, ela cortar o gasto dela ali, com cigarro, já vai sobrar mais dinheiro para aplicar em outra coisa. Isso é fato, isso acontece, tá? Tanto que eu também estou parando de fumar por causa desse tipo de coisa. Só para vocês terem uma ideia, tá? O que eu gastava com cigarro, gastando em cigarro, praticamente eu pagava. Graças a Deus eu paguei, tá? Eu pagava como é que se fala? A taxa veicular desse ano, ainda me sobrava dinheiro. Então essa parte de gastos, a pessoa tem que ficar muito esperta. E nisso ela entra o quê? Na projeção, né, do plano de negócio. Ali, o que ela tem que fazer. E nisso ela tem que ir mudando o plano de negócios de tempos em tempos. Por isso que eu falo, você faz um plano de negócio para você ver como é que você está ali naquele momento e daqui 6 meses, você tem que ir acompanhando, tipo assim, a cada 3 meses você vê o plano de negócio, a cada 6 meses, Não pode dar um espaço muito grande, porque se der um espaço muito grande de você ir acompanhando o seu plano de negócio, a coisa pode degringolar no meio do caminho e depois você ter que fazer correções. É muito pior, é muito mais difícil. Igual no caso aqui do Seven, do grupo 7-Eleven, do 7-I Holdings. Quem acompanha o grupo 7 aqui no Japão, viu que eles deram tiro para tudo quanto é lado. Agora, eles estão começando a reestruturar. Por quê? Se você pega esses números, você pega todas essas projeções do governo, que não tem crescimento para nada, comprou grupos que não estão crescendo, por mais coisa que seja supermercados, grupos que estão ruins. Você vai permanecer com isso? Não. Se você fez a sua própria marca, igual no caso do 7-Eleven, existem os produtos 7-Eleven. Então, se ele der o foco ali, pode ser que ele dispare. Mas dá problema em determinadas situações? Dá. Igual, por exemplo, o saco de pipoca do 7-Eleven. Tá? Eu amava comprar o saco de pipoca. Era Hyakuen, vinha bastante pipoca, era feita à base de manteiga, o sabor era bom, era gostoso. E se você vê o custo-benefício, que vai manteiga ali, né? E no caso, eu não precisava gastar fazendo a pipoca em casa, no caso, gastando gás, gastando detergente, gastando manteiga, gastando luz, gastando uma série de coisas, né? Água e etc. Me saía até uma coisa econômica. Só que caiu a qualidade dessa pipoca. Então, dependendo, vale a pena? Não vale mais a pena. Dependendo da situação. Se quiser só matar um verme, tudo bem, mas para você fazer consumo daquele ali sempre, dependendo do gosto, do paladar da pessoa, já não vale mais a pena. Então tem que se tomar cuidado, sim, em determinadas coisas. Por isso que eu falo, quer fazer um plano de negócio, quer fazer reestruturação de negócio, né? Tem que tomar cuidado. Tá? Principalmente projeto de negócio. Tá? Que é onde o projeto de negócio é ali que começa a entrar realmente valores e ações. Diferentemente do plano de negócio que você quer colocar. Você coloca valores, tá? Você vai especificar, mas não de uma forma tão refinada igual no projeto
de negócio. Mas continuando aqui. De acordo com o anúncio, a Seven Holdings decidiu vender todas as ações da Nissen, tá? O projeto, no caso, o comprador dessas ações vai ser uma empresa na província de Ishikawa que vende escovas, né, escovas de dente a equipamentos médicos para instituições médicas, né? E a venda está prevista, no caso, para ser concluída em 1º de julho deste ano por 4,1 bilhões de ienes. Então você vê que vai entrar uma soma, como é que se fala assim, significativa para o 7-Eleven, assim que ela concluir essa venda. Então por isso que ela fala, eles vão pegar essa grana, eles vão direcionar essa grana para alguma outra coisa que eles acham que vai dar mais, como é que se fala assim, mais peso para eles. O 7-I Holdings adquiriu a participação maioritária da Nissen através de uma subsidiária em 2014, a fim de fortalecer seu negócio online. Mas decidiu vender agora para concentrar seus recursos de gestão, você viu que eles próprios falam, recursos de gestão, no seu negócio principal das lojas de conveniência. É aquela velha história. Se você, nessa época, 2014, depois no início de 2000 ali, foi que o 7-Eleven começou a crescer. Ele começou a dar aquela expandida assim, mais nervosa no Japão. E foi criando o grupo. Antes era só a cadeia de Combini ali. Aí depois ela foi criando o conglomerado dela. Que ela começou a criar as marcas. Antes era só o Combini mesmo. Aí tem o branding que ela estava criando. As outras empresas que ela começou a adquirir. Para tentar expandir a marca, o branding 7-Eleven. Só que ele estava vendo que a coisa não foi bem por aí. Ele deu tiro para tudo quanto é lado, para ver onde que acertava, só que não deu certo. Por isso que nesse meio tempo a pessoa ela tem que parar, ó, tô fazendo esse tipo de coisa, não deu certo, corta-se ali, tá? Principalmente no plano de negócio dela, corta-se ali aquilo e vamos pegar outras vertentes. Por isso que no plano de negócio, como você faz, você tem que especificar. Eu vou até aqui. A partir daqui, o que eu posso fazer? Eu tenho o caminho A e o caminho B. E você tem que especificar. No caminho A, o que eu posso fazer? No caminho B, o que eu posso fazer? Por quê? Daqui 3, 6 meses, quando você olhar ali, você vai ter uma noção de direcionamento que você não tinha antes. Por quê? Por causa de quê? Falta de informação, falta de números. Então você vai ter duas vertentes. É na hora que você renovar seu plano de negócio, e a hora que você vai ter que fazer mais duas vertentes de novo. Tá. Em setembro do ano passado, a 7-I Holdings vendeu, né, um grande grupo de lojas de departamentos, a Sogo Seibu. As pessoas mais antigas do Japão devem se lembrar da Seibu. As mais novas, com certeza que não. Tá. Para um fundo de investimentos americanos, que você viu que no 7-I Holdings ele comprou um grupo de departamento aqui. É igual pro lado do Shimane. Shimane tinha... Como é que se fala? Eu não lembro se era Itiba. Era um negócio assim. Tá? Que tem ali do lado do Eki de Shimane, de Izumo. Tem uma loja de departamentos ali. E tinha uma outra grande também. Lá aqui em Matsuei que parece que fechou. Tá? Então você vê que existem essas lojas de departamentos pequenas, não com tantos nomes. Você vê que agora entrou o Ion Mall. Tá? Que são lojas de departamento também. Você vê que o grupo Ion ele investiu nisso, que tem os supermercados Ion e tem os Ions Malls. Tá? Os malls geralmente são enormes, são bonitos. Tá? Vale a pena de dar uma visitada. Então você vê que o 7-Eleven ele comprou esse grupo da Seibu, ele viu que não deu certo para expandir a marca dele ali, porque na parte do operacional, em vez de concentrar esforços, ele estava abrindo muitos esforços. É aquilo que eu falei no outro vídeo, no caso da live, em relação, acho que foi na live, tá? Em relação à ideia do espetinho. Porque você vai concentrar seus esforços ali, vai ter menos manipulação de produtos. Então você vai conseguir o quê? Reduzir as perdas e vai concentrar o seu forte naquele produto, naquela criação ali. O que pode te gerar uma excelência
na produção, na marca e no sabor e etc. Então, quanto menos coisas você expandir, que vai te dar dor de cabeça, vai te dar mais trabalho com pouco ganho, é besteira, tá? Você fazer expansão assim. Então você tem que ir aos poucos. Não adianta você chegar, meter o pé na porta, agora eu vou ganhar tudo, eu vou ficar rico de uma vez, pá, e mete o pé. Aí daqui a pouco você vai ver que você vai estar despendendo 3 vezes mais esforços que talvez não vão te dar lucro, né? E nisso você vai acabar ficando frustrado e você vai ver certas perdas. Você viu que de 2014 para cá, praticamente são 10 anos. Então você vê que o 7-Eleven levou 10 anos para identificar que isso aqui está uma porcaria na vida dele. Aí depende do quê? De um bom gestor, acompanhando números anuais. Números bimestrais, semestrais e anuais. Tem que fazer esse acompanhamento? Tem. Porque a partir de certo tempo, se você vê que não está dando lucro, que a coisa está expandindo, você consegue cortar logo. Diferentemente disso aqui, 10 anos. Se você levar em conta, nós estamos em 2024. Em 2014, são 10 anos. E ainda demoraram para identificar que isso aqui está uma porcaria na vida deles. Tentaram. Né? Como é que se fala assim? Louvável. É louvável até um certo ponto. Mas se levar em conta em questão de uma empresa, de um conglomerado, levou muito tempo ainda para poder identificar. Sinal que o gestor dos caras não é tão bom assim não. Mas, continuando aqui. Em setembro do ano passado, vendeu um grupo, né, o Sogo Seibo, para um fundo de investimento americano e também está considerando listar as ações do seu negócio de supermercados, incluindo a Ito Yokado. Ito Yokado é um grupo muito grande aqui no Japão na parte de supermercados, né? Principalmente os mais antigos devem se lembrar. Quem já não fez dos mais antigos compra no Ito Yokado? Eu cansei de fazer, tá? Principalmente na época que eu morava lá pro lado de Fukushima. Nossa, eu comprei muito lá. Esqueci o nome da cidade lá que eu morei lá em Fukushima. Como é que se fala? Sukagawa, né? Lá pro lado de Sukagawa, ali na Ichigosen, ela tinha um Ito Yokado ali que eu ia sempre ali, né? Continua, né? Com o caso do seu grupo Ito Yokado, continua tendo mau desempenho. Então eles estão acelerando as reformas estruturais. Então é aquela velha história. Se o Ito Yokado tá ruim, se eles forem forçar com o Ito Yokado, eles vão ter que soltar uma grana ali em cima para fazer uma reforma estrutural. Uma reforma estrutural que não é questão de prédio, reforma estrutural no plano de negócio. Vocês vão ter que começar a fazer assim, 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 assado. Vocês vão ter que negociar produtos assim, 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 dessa forma, com a margem de lucro desse tanto, senão não vai dar certo. Então você vê que tem planos de negócio, análise que precisa ser feito de uma forma muito refinada. Da mesma forma que quando me pedem para fazer plano de negócio, primeira coisa que eu não sou, já falei, cansei de falar, não gosto de ser consultor financeiro, não gosto. Mas quando me pedem e me insistem muito, eu falo assim, eu cobro para esse tipo de coisa, eu não cobro barato, porque minha análise é muito refinada. Só que eu peço no mínimo 3 meses de informação da vida da pessoa, de ganhos e gastos, e de uma forma muito bem detalhada. Até o cafezinho ou a bala que ela compra ali, ela tem que me descrever. Senão, eu não consigo fazer uma análise detalhada para onde que está escoando o dinheiro da pessoa e para onde que ela deveria, como é que fala assim, tentar fazer os esforços dela de acordo com o que ela me passa. Mas, vida segue. Tá? Agora, para finalizar aqui com chave de ouro, próprias palavras do Ueda. Isso aqui eu quis trazer porque isso aqui mata a ideia. Tá? O próprio Ueda falou ali, mata a ideia das pessoas que falam que a exportação é boa para o Japão. Não é o PIB, é a exportação. Isso aqui mata totalmente a ideia. Eu achei essas palavras do Ueda, como é que se fala assim, fabulosas. Mas é aquela velha história que eu gravei no vídeo passado. O Kishida deve ter botado o Ueda ali para tentar corrigir o erro econômico que eles fizeram no Japão.
Isso aí estava na cara, eu já vim avisando há muito tempo que esse plano do Kishida não era um plano bom. Ele estava fazendo totalmente o contrário do que ele deveria fazer no Japão. Então, o Ueda, ele está fazendo mais participações, tá, agora. Ele está dando a cara a tapa, até porque ele está aparecendo muito mais depois dessa, como é que se fala assim, desse encontro que ele teve com o Kishida no dia 7. Então, depois que ele teve no dia 7 um encontro lá com o Kishida, ele está muito mais proativo, aparecendo na mídia. Então dá um entender que tem muita coisa por trás ali. Tá? Como se fosse assim, um bode expiatório do governo para a porcaria do plano econômico, o Ueda. Tá? Mas olha só, se você entende Nihongo aqui, presta bem atenção. Ó. 日銀の植田総裁は今日、参議院の財政金融委員会に出席し、円安が経済・物価に与える影響について次のように述べました。インバウンド関連を含む輸出企業には、プラスになりますし、あるいはグローバル企業の収益にプラスになる円安ですね、いう面もございます。一方で、当然輸入価格の上昇を通じて、人々の実質所得を引き下げるという動きが影響が出たりもいたします。さらに申し上げれば急速かつ一方的な円安が進みますと、例えば企業の事業計画策定を困難にするなど、先行きに関する不確実性を高めて、我が国経済にとってマイナスであり望ましくない面がある。その上で植田総裁は、基調的な物価上昇率について為替変動が影響する、あるいはそのリスクが高まる場合は金融政策上の対応が必要になると述べ、歴史的な円安ドル高の局面が続く中、円安の動きを十分注視していく考えを改めて示しました。Isso aqui eu tive que colocar tudo, tá? Vou correr o risco aí, mas como é que se fala assim? Tudo em prol da informação para você. O que isso quer dizer? Vamos lá, tá? O presidente do Banco do Japão, no caso do BOJ, o Ueda, ele abordou a desvalorização do iene na dieta, tá? No parlamento ali, dizendo que, embora há alguns aspectos positivos, também tem um efeito de reduzir o rendimento real através dos preços de importação mais elevados. E o progresso rápido e unilateral seria negativo para a economia japonesa. Eu canso de falar isso aqui. Canso de falar esse tipo de coisa. Em relação a PIB, que não sei o que. Cansei de falar. Mas tem que vir o Ueda aqui mostrar para você, porque o que eu falo muita gente não entende. Agora vamos ver se as pessoas vão entender com a palavra do Ueda. Tá? O presidente do Banco do Japão, Ueda, participou da Comissão de Finanças e Assuntos Financeiros da Câmara dos Conselheiros e falou sobre o impacto do iene fraco na economia e nos preços, dizendo: será positivo para as empresas exportadoras, incluindo aquelas relacionadas ao turismo receptivo, e será positivo para os grupos de empresas globais. Ponto. Isso aí é fato? É fato. Para essas empresas vai ser bacana. Por outro lado, um aumento de preços, né, em relação à importação terá o efeito de reduzir os rendimentos reais das pessoas. Além disso, a depreciação rápida e unilateral do iene tornará difícil para as empresas formularem um plano de negócio, levando à incerteza quanto ao futuro. Esse é um aspecto negativo e indesejável para a economia do país. O que isso quer dizer? Vamos interpretar isso aqui. Tá. A partir da hora as exportações mandam, quem vai ganhar é o quê? É só um pequeno grupo de pessoas que está exportando. Fato. No caso das importações, isso afeta praticamente, dependendo, todo mundo do Japão. Grande exemplo, petróleo. Então você vê que tem usinas termoelétricas, tá, que usam o petróleo ali, no caso o petróleo ou carvão, sei lá o que for, para gerar a energia. E essa energia vai para quê? Praticamente para o Japão inteiro. Então você vê que tem os aumentos de energia aqui no Japão relacionados a isso. Então você vê que
no caso da exportação, um pequeno grupo, só um pequeno grupo ali que exportou ganha. No caso das importações, se houver uma depreciação, quem perde é a população japonesa, não é o grupo privado. Deu para você entender o quanto é importante essa relação de importação e exportação. Por isso que a importação, ela influencia muito diretamente no Japão, porque o Japão, ela depende dos commodities. Porque o Japão não tem, como é que se fala assim, terreno, não tem como extrair determinadas coisas ou fazer grandes plantios. Então ele depende de comprar. Então esse tipo de coisa afeta muito diretamente a população, a importação. Por isso que eu canso de falar que o dólar alto no Japão não presta, independente da parte de impostos. Se diminui o imposto, bacana. Mais entrantes no mercado, para criar negócios, dependendo de negócios de excelência, e gerar mais riqueza para o país. Mas é o que o Kishida fez ao contrário. Ele gerou mais impostos, queimou, como é que se fala assim, uma boa parte da geração de novos negócios, novos empregos, e com isso, com o aumento do dólar, só foi juntando, fazendo aquela bola de neve. Tá? Então você vê aqui o próprio Ueda falando que o iene alto é ruim para o país. Ele tem noção disso. Ele não é besta. Então você vê aqui ele próprio falando. Tá? Mas continuando. Então o Ueda continua a sua declaração dizendo: se as flutuações da taxa de câmbio tiverem um impacto sobre a taxa de inflação subjacente, ou se o risco das mesmas aumentar, será necessário medidas de política monetária. É aquela velha história, tentar intervir de alguma maneira. Ou aumentando a taxa de juros para tentar segurar o investidor ali, para não evitar essa flutuação, ou fazer intervenções de bilhões e trilhões de ienes. Aí o que vai ficar mais caro para o Japão? A curto prazo e a longo prazo. Porque nessa ideia não tem meio prazo. Porque se você fizer intervenção, é agora, curto prazo. E no caso da taxa de juros, se eles designarem que é a longo prazo, é a longo prazo. Então você vê que nesse ponto não tem meio termo, não tem meio prazo, de médio prazo ali. Ou é ou não é. É uma coisa bem harakiri, né? À medida que a situação persiste, o banco reiterou que as suas intenções de monitorar de perto os movimentos na desvalorização do iene. Então você vê que eu quis trazer a própria palavra do presidente do Banco Central japonês para poder mostrar para as pessoas o quão é complicado determinadas coisas. E o quão eles têm, como é que fala assim, a resposta na mão deles. Eles sabem que é ruim. E por que não fazem nada? Porque depende do Kishida. O Kishida com o seu novo capitalismo. Igual, por exemplo, o Kishida, quem acompanha o canal deve se lembrar de algumas promessas de campanha do Kishida. Uma delas que ele disse: vou taxar os ricos. Pergunta se ele fez isso até hoje. Toda vez que entra essa pergunta para ele, ele dá aquela esquivada daqui, ele esquiva dali, tá? Ele dá como é que se fala assim, um paranauê ali, quase estilo brasileiro, assim, sai fora pela vertente e não responde. Simples assim. Então, muitas das coisas que o Kishida falou assim, não, vou taxar os ricos, que não sei o quê, ele não está fazendo. Muito pelo contrário, ele está ajudando os ricos. Ele está fazendo, entre aspas, tá, um pouco da política do Abe. Até porque o Kishida já foi ministro do Abe. Então ele tem integrado ali, né, como é que se fala assim, um pouco da raiz do Abe nele. Então o Abe fez a mesma coisa. Não na última, como é que se fala assim, no último mandato do Abe, mas no mandato anterior. Que o Abe, com essa ideia de melhorar a parte salarial, ele deu muita ajuda para as empresas, só que esse aumento salarial não veio realmente. Mas ele ajudou as empresas, e o Kishida está fazendo a mesma coisa. Então, ele está ajudando muitas empresas, você vê que as empresas estão tendo ganhos, lucros horrendos. O próprio Japão, com investimentos no exterior, está tendo ganhos horrendos. Ganhos horrendos que eu falo assim, são ganhos extraordinários. Não é ganho feio, pequenininho, não. Quando eu falo ganhos horrendos, são ganhos extraordinários. Tá? São coisas assim, muito grandes. São valores assim, muito altos. Para pouco repasse. Repasse que eu falo assim, pouco repasse por cidadão, no caso do governo japonês.
No caso das empresas, elas estão colocando, como é que se fala assim, os seus aumentos salariais ali. Só que dependendo daquele repasse, não condiz com a realidade de ganho que ela teve. É um repasse muito ínfimo ali. Tá? Então tem muita coisa que está acontecendo aqui no Japão que as pessoas precisam atentar. Por isso que ultimamente eu venho com essa ideia de plano de negócio e projeto de negócio. Por quê? Para ver se vai despertando as pessoas aos poucos para a educação financeira. No começo, quando eu começava a falar dessa parte de educação financeira, eu nunca toquei nessa ideia de plano de negócio, né, de projeto de negócio, porque a gente tem que vir introduzindo certas informações aos poucos. Tem pessoas que não entendem nada de economia, mais nada, só que elas estão querendo aprender, né? Eu estou trazendo aqui aos poucos no canal, mas primeiro a gente tem que mostrar aqui, com exemplos, ó, a coisa está assim, a coisa está errada, está encaminhando para um negócio errado, o governo está fazendo ações erradas e etc. A gente tem que ir mostrando, tem que ir galgando, como eu vim esse tempo todo. Agora eu comecei a fazer com essa introdução de plano de negócio, introdução de projeto de negócio, porque isso é muito importante na vida da pessoa, assim, para ela dar um direcionamento. Porque tem pessoas que ela tem, igual no outro vídeo, né, que eu havia gravado sobre ganhar dinheiro, trouxe alguns exemplos. Só que em cima daqueles exemplos, se a pessoa não consegue fazer um plano de negócio, não consegue bolar um plano de negócio, fica meio complicado. Tá? Se ela não pegar um consultor ali, uma pessoa para tentar direcionar, ela vai tentar fazer da melhor maneira possível. Só que esse da melhor maneira possível pode faltar algumas informações de investimento para aquele negócio. E aquilo ali pode ser que, sem essa falta de informação, com essa falta de informação, pode ser que vai gerando cada vez mais despesas para ela ali, e ela vai ficar cada vez mais frustrada, porque ela não tinha uma visão real da situação, e a hora que aquela visão real começa a bater na porta dela, ela vai ver, puta, parece uma coisa complicada, e ela começa a se frustrar. É a mesma coisa, igual, por exemplo, lá no Brasil, tem o Sebrae. Tá? Igual quando a pessoa ela quer fazer uma ideia de negócio, um prospecto, alguma coisa, muita gente vai no Sebrae ali. Tá? Senta ali nos balcões da Sebrae, pede um consultor e começa assim, eu tenho uma ideia de negócio assim. Aí esse consultor ele vai começar a delinear o negócio da pessoa de acordo com o que ela passa para a pessoa. Mas geralmente você pegar consultores assim sai caro. Não sai barato. No caso, no Sebrae, como é que se fala? Eles têm consultores ali, pelo menos antigamente, hoje em dia não sei como é que tá, que era até de graça, mas você tinha que marcar um horário ali para pegar essa consultoria, tá? Porque essa parte do Sebrae ele ajudava muito nos novos empreendedores. Mas se você vai pegar um consultor privado, não sai barato, tá? Porque dependendo são horas de conversa. Não é questão de 20 minutos, meia hora que você consegue. Da mesma forma, em relação a dados, tá? Você precisa apresentar certos números, certos dados, para você conseguir, como é que se fala assim, ter uma idealização melhor do que você está querendo, né, fazer, sendo pezinho no chão. Porque montar um plano de negócio na base da viagem na maionese é complicado. Tá? Como fica parecendo assim, Alice no País da Maravilha andando na estrada de tijolinhos amarelos. E a vida não é assim, principalmente aqui no Japão, que a coisa está sendo porrada para tudo quanto é lado. Então tem que se tomar cuidado, sim, tem. Tá? Por isso que quanto mais, como é que se fala assim, realista possível for seu plano de negócio, mais fácil você vai conseguir concretizar. Só que vai precisar de esforço, requer esforços das pessoas. É aquilo que eu falei. Tá? E como é que fala assim? Eu assustei com o número baixo de pessoas visualizando aquele vídeo em relação a ganhar dinheiro no Japão. Os números foram tão baixos que já deu para ter uma ideia que as pessoas elas não querem ter trabalho para poder ganhar dinheiro. Simples assim. Então, se não tiver trabalho, já sabe para onde que essas pessoas vão ficar vivendo naquela vida medíocre, sem perspectiva de nada, sem perspectiva de crescimento. Desculpa falar, mas vai ser uma vida medíocre. Vai ser aquela medíocre que eu falo assim, é de mediano, tá? Não é aquela coisa assim, medíocre de algum outro, como é que se fala assim, que as pessoas aprenderam com o português brasileiro. Não. É de mediano, esse medíocre, tá?
Então vai ter aquela vida mais ou menos mediana ali, sem perspectiva de crescimento, tá? A médio e longo prazo. E determinadas situações, o que acontece? Tem gente que só pensa naquele momento, agora, no agora, que ela se esquece que um dia ela vai ficar velha, vai depender de como é que se fala assim, de uma aposentadoria, alguma outra coisa assim. Tá? Então, se as pessoas não começarem a se atentar ou para a aposentadoria do governo, ou para uma aposentadoria privada, ou montar algum negócio ali para sustentar ela, independente de aposentadoria, não vai ser um futuro bom. Tá? Então, existem 3 caminhos para o futuro da pessoa, dependendo da situação. Tem montar um negócio. Montar um negócio não quer dizer que você vai montar um negócio físico. Você pode ser um empreendedor, você pode ser um trader, você pode ser diversas coisas que você pode empreender. Tá? Eu posso ser investidor, pode ser uma série de coisas. Você pode investir também como é que se fala? Para aposentadoria na parte privada, CDI, CDB, Tesouro Direto, alguma outra coisa assim. Tá? Ou depender totalmente do governo. Você ir fazendo os seus recolhimentos ali para o governo e seja o que Deus quiser. Ou ter a 4ª opção, que é tudo isso junto, englobado, para você tentar ter um futuro mais próspero ainda. Como é que se fala assim? Com poder. Tá? Você tem aquele poder de realização. Fala assim, eu tenho condições, eu posso. Pô, isso aqui é uma coisa muito bacana na vida das pessoas. O poder não é ganância, não é ambição. O poder de realização, isso move muitas pessoas. Quantas vezes, só para finalizar o vídeo, você não deve ter se sentido satisfeito quando você conseguiu realizar alguma coisa? Fala assim, nossa, eu consegui esse intento. Isso aí é fabuloso. Igual, por exemplo, quando eu consegui me formar na faculdade. Nossa, eu chorei igual criança. Porque eu tomava cada porrada na faculdade, né, nessa parte, em questão de, principalmente na parte de, dependendo, como é que eu vou explicar para vocês, nessa parte de gestão. Tá? Eu tinha uns professores assim, bem que bichis mesmo, assim, né? Professores já formados, igual nessa parte de gestão de projetos, gestão de, como é que se fala? Análise de projetos, gestão de projetos e plano de negócio. Meu professor, ele era um cara certificado PMI. Tanto que quando eu estava estudando PMI, junto com ele, que ele me introduziu o PMI ali, era só pancada. Para poder conseguir realmente pegar, aprender, fazer essas análises, esse tipo de coisa. E a certificação PMI, ela te abre emprego para qualquer lugar, mas é uma certificação extremamente cara para você conseguir. Tá? A certificação PMI. Da mesma forma, igual tem o PMBOK, que é o livro do PMI. O troço é mais grosso que uma Bíblia. Vocês não fazem ideia. Eu tinha que estudar um troço daquele. Por isso que eu falo para vocês que eu trago certas análises, porque eu já tomei muita porrada. Por isso que quando eu me formei na faculdade, aquela coisa de realização, eu chorei igual criança. Ali. Porque, como é que se fala assim? Foi um momento na minha vida que eu consegui realmente concretizar. E algumas outras coisas. Eu acredito que você também tenha conseguido, tenha sentido aquele momento de realização. Que você, como é que se fala assim, conseguiu. E isso aí é poder. É o poder fazer. Então, você tem que lutar pelo seu poder. Tá? Seu poder de realização. Não é poder de ambição, poder de ganância. É o poder. Esse poder fazer, é satisfatório. É satisfatório. Então, boa sorte. Tá? Espero que essas palavras te ajudem, te tragam alguma luz para você aprender alguma coisa. Tá? Porque realmente, pelo que está dando a entender aqui, em relação à visualização, em relação a determinados vídeos com as pessoas aqui do Japão em si, tá? Porque o canal é mais voltado com a coisa do Japão. É meio, como é que se fala, complicado, tá? Mas é isso aí, família. Para você que assistiu o vídeo até aqui, arigatou gozaimasu e maido.